roubos cinematográficos, OVNIs, pandemia e tivemos até algumas pragas bíblicas acontecendo pelo mundo. 2020 teve muita história, desde o começo do ano até aqui em dezembro. Um ano que parecia que não ia acabar nunca, né não? Afinal, um ano com tantos acontecimentos tristes, estranhos e históricos que quase perdemos a esperança. Então, nessa etapa final, vamos rever alguns acontecimentos que aconteceu nesse ano de 2020. E aí, falcões e falcões, tudo certinho com você? Se você não me conhece, eu sou o Sidney e esse é mais um vídeo do canal. Pois é, minha gente, 2020 não foi um ano muito comum, foi um ano muito atípico, digamos assim, né não? E a maior mudança de tudo foi com certeza a pandemia que aconteceu no mundo e mudou a forma das pessoas conviverem umas com as outras. Mas é claro que não foi apenas isso que aconteceu nesse ano, né? Então vamos voltar lá pra janeiro, lá no comecinho. Então se você não se lembra desse acontecimento, se liga. Um bombardeio americano no aeroporto de Bagdá no dia 2 de janeiro matou o general Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. E o Pentágono confirmou que o ataque foi realizado por ordem do então presidente Donald Trump, que culpou Soleimani por morte de americanos no Oriente Médio. E no dia 7 de janeiro, galera, o funeral do general, do ex-general, né, no caso, levou uma multidão de pessoas às ruas de Kerman, a sua cidade natal. E nesse tumulto causou a morte de mais de 30 pessoas. E nesse mesmo dia, o Irã disparou 22 mísseis na base aérea americana no Iraque. E o mundo ficou em alerta com escalada de tensão entre os dois países. Mas após o bombardeio, Donald Trump disparou em discurso que não houve morte e falou em paz. E ainda em janeiro, galera, a Austrália enfrenta um dos maiores incêndios da sua história. Especialistas acreditam que mais de 1 bilhão de animais tenham morrido por causa do fogo que devastou mais de 11 milhões de hectares de floresta no país. E no dia 23 de janeiro, 3 bombeiros americanos morreram. Eles morreram em um acidente de avião tentando combater os incêndios florestais. Morre o ídolo de basquete Kobe Bryant. O ex-jogador de basquete morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. 9 pessoas estavam a bordo, inclusive a sua filha de 13 anos de idade. E o ídolo do Los Angeles Lakers tinha apenas 41 anos de idade e chocou o mundo. E também foi em janeiro que foram registrados os primeiros falecimentos de um novo vírus, o Covid-19. No dia 23 de janeiro, a China, galera, já estava fechada para o mundo. Entrava então a China em quarentena. No mês seguinte, em fevereiro de 2020, acontece o primeiro caso do coronavírus aqui no Brasil. Um senhor de 61 anos que morava em São Paulo tinha feito uma viagem para a Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. E 8 dias depois, a OMS já tinha confirmado 85 mil casos da Covid espalhadas pelo mundo. Impossível falar do mês de março e não continuar falando da pandemia do novo coronavírus. A vida de todo mundo virou de cabeça para baixo diante das restrições que o novo cenário trouxe. Escolas e cursinhos fecharam e o ensino à distância chegou como solução para os estudantes. E também foi em março que alguns países começaram a adotar o isolamento social. E então começaram os testes em massa. E a primeira morte, galera, aqui no Brasil já foi registrado em março. E no mundo todo já tinha 1 milhão de casos confirmados. E tirando um pouco essas notícias ruins, foi no mês de março que alguns cientistas eles encontraram a maior criatura dos oceanos, um sifonóforo de 45 metros de comprimento, que é o equivalente a um prédio de 15 andares, para você ter uma ideia. E essa criatura, galera, é da mesma espécie das anêmonas e das águas vivas. Passando pro mês de abril, galera, sendo um mês bem agitado por causa do caos da pandemia do coronavírus, um vulcão chamado Anak Krakatoa, situado na Indonésia, entrou em erupção. Esse Anak Krakatoa, galera, é filho do grande vulcão Krakatoa, que explodiu em 1883, causando um barulho tão forte que foi o barulho, galera, registrado como o barulho mais forte registrado pela humanidade. E em abril desse ano, seu filho, o Anak Krakatoa, entrou em erupção, causando uma cortina de fumaça de meio quilômetro de altura. Mas graças a Deus não houve
vítima. E galera, no dia 27 de abril de 2020, o governo americano anunciou oficialmente OVNIs. Até então, o governo nunca tinha anunciado oficialmente OVNIs, que são objetos voadores não identificados. Claro, causando espanto em todo mundo. E nesse mesmo mês de abril, o mundo voltou os olhos para a Coreia do Norte, pois seu ditador Kim Jong-un estava em estado grave de saúde. E o novo coronavírus, galera, não foi a única doença a chamar a atenção nesse primeiro semestre de 2020. O Brasil registrou um crescimento nos casos de sarampo. Diferente do primeiro, galera, do primeiro caso de sarampo, há formas de prevenir a infecção do sarampo pela vacinação. Então, por que novos casos? E o mês de maio, galera, marcou 2 meses da chegada da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em maio, o país aqui no Brasil marcou o registro de 5.000 mortos pelo Covid-19 aqui no Brasil, já ultrapassando a China, pra você ter uma ideia. E ainda em maio, galera, o mês de maio foi o mês mais quente já registrado no planeta, segundo o Serviço Europeu de Mudanças Climáticas, destacando temperaturas superiores às normais. Devido ao aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa gerada pelas atividades humanas, o planeta já ganhou, galera, mais de 1 grau já registrado desde a era industrial. E também em maio, galera, os Estados Unidos sofrem com aparecimentos de vespas assassinas. Quem não se lembra, né? Começaram a aparecer nos Estados Unidos vespas assassinas. E o mês de junho foi marcado por protestos em todo o mundo. O motivo? A morte de mais uma pessoa negra por um policial branco nos Estados Unidos. A morte do menino Miguel causou indignação e protestos em todo o país aqui no Brasil. A criança de 5 anos caiu do 9º andar do prédio de luxo em Recife, aqui no Brasil. Não sei se você se lembra. Após ter sido deixado sob os cuidados da patroa por sua mãe, que saiu e desceu para levar os cachorros para passear. E quem não se lembra dos gafanhotos? No dia 17 de junho começou a aparecer milhares de gafanhotos na Argentina, nossa vizinha aqui, e saiu devorando tudo que via pela frente, esses gafanhotos. Você se lembra? Eu sei que você se lembra, deixa aqui nos comentários. E também uma grande nuvem de poeira chegou ao Caribe, vindo do Saara, causando muito medo nas pessoas. E no dia 30 de junho, um ciclone passou aqui no Brasil, no sul do país, causando destruição e pânico nas pessoas. O mês de junho também foi marcado pela volta das atividades em vários países, pela volta aos poucos das atividades no mundo, como a reabertura do Louvre na França e de alguns parques aqui em São Paulo. E em julho, galera, já em julho, tivemos a notícia que o presidente da República, até então presidente da República, Jair Bolsonaro, testou positivo pro novo coronavírus. E foi em julho que algumas vacinas já começaram a se mostrar promissoras contra o novo coronavírus, trazendo então boas expectativas. E se você não ficou sabendo, no último dia de julho aconteceu um fenômeno que acontece, segundo os cientistas, a cada 6.800 anos, que foi a passagem do cometa Neowise, visto por vários lugares no mundo e também aqui no Brasil. Deu pra ver essa passagem desse cometa. E chegamos no mês de agosto, galera, e já no começo do mês, no dia 4, o mundo se assustou com uma grande explosão no Líbano. Você se lembra disso? Isso foi bem na capital Beirute, no Líbano, deixando muitas pessoas feridas por lá. Investigadores descobriram que a explosão aconteceu num depósito, galera, que armazenava nitrato de amônio, que quando muito aquecido, essa substância causa risco de explosão. E foi isso que aconteceu. E aqui no Brasil, no dia 8 de agosto de 2020, o Brasil presenciou o motoboy Matheus Pires sendo humilhado por um morador de um condomínio denominado de condomínio de luxo, mas são casinhas, uma casinha grudadinha na outra. Nesse vídeo, o morador do condomínio xinga, humilha, rebaixa o motoboy e fala até da cor da pele dele. E o motoboy, com muita sabedoria e educação, ele não se deixa levar com os insultos e calmamente conduz a situação. E como não falar do nosso querido Pantera Negra das telonas dos cinemas, que no dia 28 de agosto nos deixou, Chadwick
Boseman, se eu não me engano é assim que pronuncia. Com apenas 43 anos, ele nos deixou no dia 28 de agosto, vítima de um câncer no cólon. Seguimos para setembro, galera. Por acaso você se deparou com alguma nota, com algum meme da nova nota de R$200, tendo como símbolo o lobo-guará? E muita gente sugeriu outros animais, alguns animais, para estampar a nota de R$200, a nova nota no caso. E até o doguinho Caramelo chegou a ser sugerido pelo povo. Na África, a construção da maior hidrelétrica do continente vem causando muita polêmica e tensão entre o Egito, Sudão e Etiópia. E no início de setembro, essas tensões voltaram a se destacar. Quando concluída, essa usina será a 8ª maior usina do mundo. Mas por que ela gera polêmica? Sabe por quê? Porque essa água, ela vai vir do rio Nilo, que é a fonte essencial não só da Etiópia, como também no Egito e no Sudão. Por isso essas tensões. E o temor é que a hidrelétrica gere falta de água nos últimos 2 países. E no dia 29 de setembro, galera, o mundo atingiu a marca de 1 milhão de mortos pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, forte terremoto atinge a Turquia. Um terremoto de magnitude de 6,6 na escala Richter atingiu a Turquia, na cidade de Izmir, bem na costa do mar Egeu. E esse tremor, galera, deixou vários mortos e centenas de feridos. Esse terremoto foi sentido em cidades próximas e também na metrópole de Istambul, a cerca, galera, de 540 quilômetros de distância. Novo lockdown na Alemanha. A chanceler alemã Angela Merkel e os governadores dos 16 estados decidiram endurecer as medidas restritivas na tentativa de conter o avanço do novo coronavírus. Numa reunião, numa videoconferência, eles acertaram um novo lockdown de 1 mês de duração, que incluiu o fechamento de restaurantes, bares, academias e cinemas, além da limitação e reunião entre pessoas. A Lua, galera, tem mais água do que se pensava. A Lua pode ser muito mais rica em água do que se pensava anteriormente, segundo sugeriram 2 novos estudos publicados pela revista Nature Astronomy. Essa pesquisa não só comprovam a existência inequívoca de moléculas de H2O na superfície do satélite terrestre, mas também como aponta que elas estariam presentes em grandes quantidades, inclusive em forma de gelo na Lua. O mundo ultrapassa a marca de 40 milhões de infectados pelo Covid-19, enquanto a Europa vive uma segunda onda de contágios, com cada vez mais países anunciando novas restrições. E no dia 2 de novembro, galera, já pulamos para novembro e logo no começo do mês, no dia 2 de novembro, o Brasil recebe a triste notícia da morte do Louro José, que no caso foi seu intérprete, né, o Tom Veiga, e também o segundo maior ex-jogador do mundo. Aos 60 anos de idade, Diego Maradona nos deixou, após ele sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa na cidade de Tigre, bem ao norte de Buenos Aires. O peru Corne se salvou do forno após receber perdão do presidente Donald Trump, numa tradição que ocorre anualmente no Dia de Ação de Graças. Abre aspas. É um dia especial para os perus, não muito bom para alguns. Fecha aspas. Disse Donald Trump. E no dia 18 de novembro, galera, um monólito metálico apareceu no deserto de Utah, nos Estados Unidos, trazendo muito espanto nas pessoas por lá, pois esse objeto apareceu sem que ninguém soubesse como. Passados alguns dias, esse monólito começou a aparecer em vários lugares, em vários países, como Romênia, Austrália, e virando meme em todo mundo logo depois. E ninguém sabe como que foi aparecer esses monólitos metálicos pelo mundo. E por fim, galera, no mês de dezembro de 2020, que é o mês que estamos agora, na madrugada desse dia, moradores de Criciúma, Santa Catarina, acordaram assustados com ladrões fortemente armados. Eles invadiram uma agência bancária. Esse grupo, eles carregavam fuzis com capacidade de derrubar helicóptero, lança-mísseis, granadas, pra você ter uma ideia, granadas, cara, entre vários outros artefatos de guerra, provocando então vários tiroteios e muita
muitas pessoas de refém. E tudo isso parecia cenas de filme de ficção, saca? Aqueles filmes que o pessoal tá carregando bomba e tudo que tem direito pra uma guerra. Isso aconteceu de verdade no começo do mês de dezembro. E logo depois desse acontecimento, esses caras deixaram a cidade e de propósito eles deixaram pra trás cerca de R$1 milhão jogado pela cidade. E no dia seguinte, galera, na cidade de Cametá, no Pará, outro assalto muito bem planejado. Os caras estavam com tudo mesmo. Esse outro assalto do dia 2 deixa muitos moradores em pânico. E por fim, a vacina do novo coronavírus está aí, está pronta, gerando então muita polêmica nas pessoas. Existe um grupo que quer tomar a vacina, existe outro grupo que não querem tomar a vacina. Então me diz aqui nos comentários, galera, qual desses grupos você se enquadra, você está? Você está no grupo que quer tomar a vacina ou você está no grupo que não quer tomar a vacina do Covid-19? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo e não esquece, se você não deixou o seu like, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Até mais, a gente se vê no próximo vídeo.